A Carol está conectando aqui para a gente começar a nossa live. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o brincar, né, infantil e as memórias afetivas, a potência que é o brincar na vida das nossas crianças, né? E tudo bom, Carol? Tudo bem, e vocês? Como é que tá o áudio aí? Tá bacana? Tá ótimo, meu tá bom? Porque eu não coloquei o fone. É, eu também não. Tá legal sim. Que ótimo. Que bom estar Olá, aqui, oi, obrigada. Tenente Tatiana. Muito bom receber vocês aqui. Hoje a gente vai conversar então, vamos falar um pouquinho sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, para o fortalecimento do vínculo das crianças com os pais, né, conosco. E diante dessa pandemia, dessa quarentena, como que a gente pode trazer então o brincar com toda a sua leveza, com toda a sua alegria, né, para esse grande desafio que é a gente criar os nossos filhos, né? E Sim. para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Sheila Alexandre Firmino, eu sou psicóloga infantil, sou educadora parental, eu sou mãe do Pedro, de 4 aninhos, e hoje a gente está aqui para bater um papo com a Carol, né, que é da área da recreação, é uma grande amiga. Eu estou muito, muito feliz por receber você aqui hoje. Obrigada por aceitar o convite, e eu gostaria que você se apresentasse também. Boa noite, pessoal. Eu sou Carol Antunes, proprietária da Carol Recreação, educadora parental e tia da Valentina, de 5 anos. Isso é muito importante, ela mora comigo, então falar sobre o brincar não tem como não falar sobre ela. E é um prazer estar aqui também. Conversar sobre o brincar é algo muito importante e muito feliz de ter vocês aqui conosco. Boa noite a todas e todos. Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga o brincar para a criança, qual é a sua proposta de recreação, né? Eu acho que você tem uma visão muito bacana, muito interessante, que traz assim grandes contribuições para a gente enquanto pais, enquanto educadores, né? Sim, sim. O primeiro ponto que eu queria deixar para a gente refletir é sobre a importância do brincar, né? O porquê que o brincar é tão falado, principalmente aí na primeira infância, na educação infantil. A gente tem uma frase da Jenny Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, onde eu e Sheila somos certificadas, e a frase que ela diz é assim: a grande parte do que compõe o amor é a alegria e a diversão. E para abrir essa live, eu queria trazer essa frase porque ela pega muito nesse ponto, assim, ela fixa muito nisso, de que o que é o amor, né? O amor para a criança está muito ligado também ao brincar, principalmente, como eu disse, na primeira infância. Então, os estudos, para a gente conseguir ter essa reflexão da importância do brincar, como que o brincar também desenvolve várias habilidades para as crianças. Ela tem um estudo que ela fala, não sei se alguém que já viu, que ela pegou um grupo de pessoas que fizeram esse estudo, foram duas turmas, dois grupos de alunos de terceiro ano, onde essa primeira turma, ela sempre estudou matemática, geralmente introduzindo a matemática no segundo período, né, com somas, hoje depende de cada tipo de escola, às vezes até primeiro período, da forma matéria mesmo, matéria, conteúdo, matemática, e pegou outra turma que também estava no terceiro ano, que nunca tinha visto essa matéria mesmo, né, a matemática para eles era no brincar. E muito interessante porque quando eles, nessa pesquisa, eles falavam sobre a matemática com essas crianças do terceiro ano que já haviam estudado há muito tempo, eles se sentiam muito retraídos e com medo, eles não se achavam seguros de estar aquilo, geralmente a matemática é aquela coisa pavorosa para eles. Quando foi fazer esse estudo com essas crianças que estavam sempre nesse movimento do brincar, do lúdico, essas crianças aprenderam com um desenvolvimento muito mais rápido. Então, a gente traz isso como a importância mesmo do que o brincar tem de uma forma muito mais leve. Então, às vezes a gente até para pensar assim, né?
Qual que é a importância do brincar? E principalmente, eu não sou mãe, mas sou tia e convivo com muitas mães, e a gente não consegue entender realmente qual que é essa importância do brincar. Não é porque não é por mal, mas porque a gente realmente não é falado isso tanto, ou às vezes porque a gente não pensa nisso, então a gente vai atrás desse assunto, mas quando a gente descobre, a primeira coisa que você jogar no Google assim, qual é a importância do brincar? A gente vai ver assim, dependente de qualquer abordagem, qualquer linha pedagógica, todos eles vão defender muito o brincar. Então, no brincar, o cérebro ele também se torna ele desenvolve de uma forma muito mais leve. E isso é muito importante pra gente, né? Eu não consigo falar assim, eu sou uma mulher que eu consigo fazer várias coisas, mas falar e ler comentário, desculpa, meus amores, mas tô vendo muita gente querida. Eu tô acompanhando aqui os comentários, à medida Que que for ótimo. aparecendo alguma pergunta. Acolhe eles aí. Mas olha só, Carol, e eu acho tão interessante, ontem eu fiz uma outra live falando sobre os desafios dessa educação à distância, e a gente às vezes fica tão preso e tão preocupado com o conteúdo que a gente precisa ensinar para as nossas crianças, através dos vídeos dos professores, né, agora Sim. das aulas online, e eles têm trazido todo esse conteúdo da mesma forma que tem trazido muitas vezes em sala de aula, e a gente não consegue às vezes perceber que os nossos filhos eles vão aprender, e às vezes vão aprender coisas incríveis durante esse período de quarentena, ajudando a gente a separar alguma coisa, e indo brincar do lado de fora e podendo ver quais são as cores, como é esse cheiro, como é essa textura, né? É tão amplo as coisas que promovem o desenvolvimento das nossas crianças, e às vezes a gente não consegue enxergar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, então, o brincar ele pode desenvolver nas nossas crianças. Eu gostaria que você trouxesse alguma atividade prática, falasse sobre alguma atividade prática e o que essa atividade promove de desenvolvimento nas nossas crianças. Vou falar um pouco sobre essa primeira idade, assim, 2 anos, é uma idade que eu dei aula há uns 3 anos atrás, então acredito que é um bom exemplo, principalmente porque são aquelas crianças que quem não tem um estudo por trás da educação, imagina assim, um bebê, né, de 1 ano e meio, 2 anos, não sabe quase nada, né, não tem, então, esse olhar de quem está dentro da educação é muito, muito ao contrário, muito diferente disso, porque a gente acredita que eles sabem muito e eles pegam com muita facilidade tudo que vai aprender. Então, além dessa importância de que nessa primeira infância eles absorvem de uma forma muito, muito maior do que a gente, você vai ver, se uma criança está fazendo aula de inglês e você começa junto com ela, ela vai estar ali o aprendizado dela vai ser na sua frente, assim, independente se ela sabe o verbo to be, ou independente se ela sabe qual que é, né, o indicativo e lá, substantivo e essas coisas mais gramaticais. Então, isso não importa, ela realmente tem um aprendizado mais fácil. Então, o que eu quero colocar diante da sua pergunta, assim, de modelos práticos, vamos colocar ali crianças de 2 anos, que é uma faixa etária que eu dei aula, que eu acho muito importante esse brincar para essa idade, a gente brincar de uma forma... O lúdico é uma palavra que está muito, né, tá sendo muito usado, mas a importância do lúdico é porque a gente pode colocar muitos aprendizados para a criança de uma forma muito mais leve. As cores, não é falar assim, olha, vamos sentar aqui, vamos aprender esse amarelo, esse é o verde, esse é o azul. E dentro de casa isso pode ser desenvolvido também. Olha, filha, esse telefone aqui, olha, é preto. Nossa, esse copo rosa, ai que delícia. Você não está cobrando da criança, você está falando. Chega no dia seguinte, mamãe, pega um copo rosa para mim. Você fala assim, como assim, né? Falei ontem que o copo era rosa, pronto, pegou no minuto. Então, esse movimento de fazer as brincadeiras, desenvolver coisas simples, subir, descer, para essa idade dos 2 anos. Estamos subindo as escadas, estamos descendo, fica de um pé só, equilibra. Falar de um vocabulário, não precisa de falar igual a criança fala, principalmente nessa idade, porque às vezes na hora do brincar ela está ali falando de uma forma que ela ainda está aprendendo,
com um R, um L trocado, não precisa de corrigir, mas fala da forma correta. Olha, filho, isso é um lápis, olha, filho, isso é... Mas não pode falar assim, não é desse jeito, né? Então, o brincar, ele também dá para aprender até a forma do que conversar. Então, assim, é um universo de habilidades, tanto habilidade psicomotora, eu vi aí que o Rogerinho está aí com a gente. O Rogerinho é professor de educação física e ele, assim, já aprendi muito, muito com ele, um dos meus treinadores dentro da recreação. E o brincar através dessa psicomotricidade é muito importante porque, assim, é fazer circuito, tá? Dentro de casa com coisas simples, principalmente a gente agora na quarentena, né, nesse isolamento social, faz um risco no chão, a própria linha do caminho da casa, da sala para a cozinha. Filho, vamos andar só na linha. Aqui em casa minha sobrinha brinca muito que o chão é larva. Então, se o chão é larva, a gente só pode pisar no cinza, no piso cinza. Aqui em casa também. Tem que pular largo, jacaré. Isso mesmo. Então, essa forma lúdica assim, do brincar, você está ensinando o que é um jacaré na sombra. Olha a boca do jacaré. Então, eles desenvolvem, eles vão aprendendo formas muito ricas de lidar, assim, as cores, os números, tanto como eu falei da matemática, que vão aprendendo os números, não é uma coisa que é cobrada e que você errou, então toma, você é punido. Não, você errou, mas eu vou falar aqui o correto e tá tudo bem, né? Não tem essa obrigatoriedade. Eu queria até trazer assim um pouquinho para os pais a ideia de que hoje eu convidei você para vir aqui, para a gente falar sobre o brincar, sobre as diversas possibilidades. Mas para nós pais não enxergarmos isso como mais uma tarefa a ser cumprida, mais algo a ser incluído no nosso checklist imenso que a gente tem enquanto pais em casa. Não, é para o brincar, a criança ela necessita do brincar, é algo indispensável à criança para o seu desenvolvimento. Mas não é algo para sobrecarregar a gente enquanto pais ainda mais, né? Então, assim, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a importância do brincar sozinho, as habilidades que essa criança consegue desenvolver brincando sozinho, como entender e se acolher dentro do seu tédio de brincar sozinho, como o autoconhecimento, como criatividade, imaginação. São tantas coisas, tantas habilidades que os nossos filhos eles desenvolvem brincando sozinhos. Então, às vezes, a gente está tão preocupado que a gente precisa estar ali o tempo inteiro entretendo os nossos filhos, quando, na verdade, isso é algo que já faz parte deles e que é muito mais, vai muito além do que entretenimento para a criança. O brincar é muito mais que isso, né? Sim, sim. E eu queria também que a gente pudesse falar um pouquinho. Eu tenho uma pergunta. Excelente forma de desenvolvimento sem cobranças. Eu trago muito a ideia, para quem ainda não me conhece, sobre como é possível a gente criar uma relação onde haja consideração e respeito por nós e por nossos filhos. Então, primeiramente, a gente precisa aprender a observar os desconfortos que chegam na gente e a perceber quando a gente se sente desrespeitada. Né? Que às vezes a gente fica tentando dar conta disso tudo e de brincar de um tanto de coisas que a gente acha que a gente tem que fazer com os nossos filhos, tem que fazer com os nossos filhos para que eles se sintam felizes e a gente vai se abandonando da gente e no fim de tudo a gente joga bomba e granada nos nossos filhos porque a gente já estava se desrespeitando já há muito tempo. Né? Então, como a gente pode cuidar disso? De considerar e respeitar os nossos filhos, acolher eles nessa necessidade de brincar, mas se respeitar também. E uma das formas que eu queria trazer é que a gente pode, por exemplo, estabelecer os horários com os nossos filhos, né? Através dos combinados. Qual é o horário que a gente vai separar para brincar? Uma outra coisa que é também bastante interessante é, por exemplo, fazer um potinho de ideias do brincar. Então, assim, durante esse período que a gente está em casa, sentar com os nossos filhos e a gente colocar ali naquele potinho, fazer uma lista, recortar e colocar as ideias do que ele gostaria de brincar quando ele estiver entediado, o que ele pode brincar quando estiver sozinho, o que ele quer brincar que precisa da minha intervenção, né, da minha ajuda. Então, como a gente vai construir esse espaço de brincar para ele, mas sempre considerando a gente? Isso é algo que é fundamental
tá? Sim. Então, Carol, eu queria que você falasse também um pouco pra gente sobre como é possível a gente promover brincadeiras para as crianças que fortalecem o nosso vínculo com os nossos filhos e que podem trazer esse prazer imenso de estar juntos, né? Porque só tendo prazer, gente, eu quero que isso fique bem claro. Não adianta a gente sentar e promover um tempo com o nosso filho que a gente não esteja se sentindo realmente, que a gente não esteja afim, que a gente não esteja inteiro ali naquele momento. Então a gente Sim. precisa primeiro buscar e construir esse espaço com os nossos filhos para que a gente esteja inteiro naquele momento com eles. E agora a Carol vai trazer um pouquinho sobre quais são essas brincadeiras, por exemplo, que podem trazer essa conexão. Tá. Vamos lá, antes da gente ir nesse assunto, só para a gente não perder aqui em cima, ó, eu vi que a Elaine perguntou assim: é bom a criança brincar sozinha? Eu quero deixar isso muito. Eu até postei esses dias no meu Instagram sobre isso, em um momento em que eu estava aqui trabalhando no escritório e minha sobrinha tem alguns momentos, como agora a gente está de isolamento, tem muitos momentos que os meus irmãos, né, o meu irmão e minha cunhada estão em casa com ela. Então tem dia que assim, o meu momento com ela é 15 minutos entregue para ela. Hoje foi a hora do banho. Então, assim, o banho é super divertido. E é muito isso, é o que você falou, vamos deixar leve, é o que a gente ouve muito em relação ao brincar da criança sozinha. Ok, para eu não desfocar aqui, é bom a criança brincar sozinha? Não é uma coisa assim, é ruim a criança brincar sozinha? E por que que também é tudo bem ela brincar sozinha, né? Então não é algo ruim. Mas vamos deixar claro que, assim, não é deixar ela isolada, não é falar assim, então ela já sabe, porque, por exemplo, principalmente de 5, 6 anos, é uma idade, é uma faixa etária que eles costumam brincar sozinhos, eles envolvem ali na imaginação, na criação, por mais tempo. Então, assim, tem dia que, ontem, por exemplo, foi um dia que eu tive algumas reuniões à tarde, a minha sobrinha me ajudou com a organização aqui de uns kits que a gente está vendendo, e ela foi pro quarto, e de repente eu vi que eu tô aqui há uns 20 minutos, e ela falou comigo, tia, eu vou pro quarto, e ficou lá. Ela teve essa autonomia de falar, eu estou indo. Mas agora uma coisa é, quando a criança, por exemplo, está no mesmo ambiente, você sai e deixa ela ali, não, vou deixar ela lá porque eu sei que ela vai brincar sozinha. Tudo bem, você tem consciência que ela sabe brincar sozinha, mas informa para ela, isso é como você falou, respeito mútuo. Assim como você está respeitando a criança, informando para ela que algo você vai fazer, assim como ela também, você vai ensinar o respeito para ela dessa forma, respeitando ela. No momento que você não está bem, que você não quer, não está no momento de brincar, tem que trabalhar, é igual você falou, não é uma cobrança, não é algo que tem que ser rígido e como obrigação. Mas tem que ser uma coisa que você tem que estar sempre comunicando com a criança. Você está aqui trabalhando, olha, né, olha mamãe, que legal, tal. Legal, filho. Legal, filho. Ele sabe que você não está inteiro ali. Olha, filho, mamãe está trabalhando, agora você pode brincar. Daqui a um tempo a mamãe pode parar. E você para 5 minutos e dá uma atenção voltada, assim, larga o telefone, larga tudo. Que é o que a gente chama de tempo de qualidade. E se envolve, assim, se entrega, olha no olho e se conectar com a criança. Olha no olho, brinca, enfim, né? Tem essas várias possibilidades. Então, brincar sozinho não é algo ruim. Desde que também isso não fique... Que a criança não fique largada sem ser informada por isso. Então, assim, ela tá ali brincando, mesmo que ela já tenha esse hábito, informe para ela, olha, então você vai querer ficar brincando aqui ou quer brincar lá no cômodo que a mamãe vai ficar? Ou quer ficar no mesmo lugar, né, pra gente ficar próximo, mas você brincando. Às vezes até por segurança, às vezes tem uma janela que a criança pode subir, por aí vai. Então, tá tudo bem brincar sozinho, desde que seja dessa forma, tá? E sobre o que... Quer completar alguma coisa? Ou já posso... Não, eu queria trazer, assim, sobre o brincar sozinho, a importância também da gente enxergar que não é porque ele está brincando sozinho que ele está abandonado, entende? Ele está ali com ele Exato. mesmo. Muitas vezes eu atendo pacientes adultos, porque eu também atendo, né? Pais e mães, então eu atendo famílias e eu atendo adultos. E às vezes eu preciso, o meu trabalho é justamente voltar a conectar a pessoa com ela mesma, porque ela se perdeu dela. Então, tem pessoas no consultório hoje chegando porque não estão habituadas a estarem sozinhas com elas mesmas. Então, é muito importante que os nossos filhos aprendam a ficar com eles mesmos, né? Que eles, durante aquela brincadeira de montar um Lego ali, por exemplo, ele precisa tomar a decisão, ele precisa
executar ali a criatividade dele, a imaginação do que ele vai fazer. E aí ele começa a ter qualidade no brincar. Porque não é só o brincar por si só, mas a qualidade do brincar, ela também fala muito. Tanto que no consultório eu atendo as crianças através do brincar, porque o brincar é comunicação, é a forma que a criança elabora, que ela apreende o mundo, né? Então, Sim. o brincar ele é fundamental. Quando uma criança, por exemplo, muito pequena, ela não ou maior também, né? A criança vai adquirindo aí a habilidade de brincar de forma mais abstrata. Quando a criança não desenvolve a habilidade, por exemplo, de pegar a caneta e falar que a caneta está voando, que a caneta agora é uma ponte, porque eles têm essa habilidade, eles estão presos a um brincar de uma forma mais concreta, né? Uma caneta é uma caneta, o carrinho ele não pode voar, o carrinho só pode passar na estrada. Isso é algo a ser avaliado também, porque pode ter algum indício, né, de alguma... Ai, gente, esqueci a palavra. De algum problema, né? De alguma... Esqueci a palavra. Enfim, que precisa de uma atenção especial, tá? Sim, sim. Importante. É muito importante porque esses dias eu ouvi, para completar isso também, de uma amiga falando assim, Carol, mas a gente tem muito isso que vem de outras gerações, que a gente está disposto, a gente tem a oportunidade de quebrar muitas crenças que são passadas pra gente, e não significa que a gente está desonrando o que nosso pai e nossa mãe ensinou pra gente. Significa que a gente estudou e que a gente viu formas melhores de ver aquela criação. Então, uma das coisas que a gente fala é que às vezes fala assim, se você fizer a coisa errada, você vai ficar de castigo sozinho no quarto. Olha o que a gente já passa para criança, castigo sozinho no quarto. Nossa, ficar sozinho então é uma coisa terrível. Eu nunca vou fazer nada de errado porque eu vou ter que ficar sozinho. Então, assim, primeiro, né, não entrar no assunto de que castigo, principalmente a gente que estuda da disciplina positiva, não é algo que está na nossa linha de educação, mas quando você pensa assim, a criança ficar sozinha, falar para ela que é um castigo, por quê? Por isso que hoje, foi o que a Fabi falou aí, hoje tem gente, deve estar muita gente maluca de tendo que lidar com si, né? Com seu silêncio, mesmo que está em casa, mas tem momentos que assim, é estar comigo, o que é isso? Então, tomar muito esse cuidado para que a gente não traga isso desde a nossa infância, e tá tudo bem, pai e mãe, se vocês fazem isso. Hoje é a oportunidade de mudar, hoje é a oportunidade pode procurar a Sheila, pode me procurar, que a gente dá todo esse apoio para vocês. Mas não se culpe por isso, mas vamos seguir de uma forma, já que a gente está estudando e aprendendo conteúdos novos, vamos colocar em prática, né? Então é muito importante essa questão do sozinho. E eu queria trazer mais uma pergunta. Uma grande amiga, ela está passando por um desafio com o filho dela. O filho dela não dá conta de perder, né? Quando perde aquele escândalo, já não quer mais brincar, então eu não brinco. Se eu não ganho, então eu não brinco, eu tenho que ganhar sempre, né? Então, assim, e isso é algo tão bacana, porque o brincar, ele traz isso e eu enxergo isso como... também é algo muito importante para a gente aprender a se considerar e a considerar o outro nesse processo de jogo, né? Nesse processo do brincar junto. Ele traz muito isso da gente aprender quais são as regras, né? A gente precisa seguir as regras, a gente precisa compreender quais são os limites. E eu queria que você trouxesse, então, algumas ideias para a gente. E aí essa é a minha proposta, que é como então a gente pode cuidar dos nossos filhos quando eles são maus perdedores, eles não sabem perder. Uma das coisas é a gente validar os sentimentos deles, acolher eles e falar, tá tudo bem você tá com raiva, tá tudo bem você tá bravo, perder é ruim pra caramba, eu entendo o seu desapontamento, mas... E aí você vai estar considerando e acolhendo o seu filho, mas você também vai trazer você para esse processo, dizendo para ele, olha, mas brincar com você, só você ganhando, também fica ruim para mim, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer para ficar bacana para você e para mim, né? Então, essa é uma das reflexões que a gente precisa começar a trazer para as nossas crianças, mas tem uma outra coisa também. Eu acho que, já que a criança está com muita dificuldade de viver esse processo da perda, que é algo importante, mas que a gente também pode ir construindo isso de uma outra forma. Por exemplo, ao invés de trazer e brincar com os nossos filhos com jogos competitivos, onde tem quem ganha e quem perde,
a gente brincar com jogos cooperativos. E aí eu gostaria que você trouxesse essa ideia para a gente também e falasse um pouquinho sobre os jogos cooperativos. Como a gente pode trazer essa ideia e brincar com os nossos filhos de forma a gente se enxergar como uma equipe. Sim. Antes de falar dessa questão da equipe, só para completar, fechando aí do que você tinha falado, o que fazer, né, nesse momento de brincadeiras, quais brincadeiras fazer em casa, essa questão aí que você tinha trago, é muito importante. Hoje eu até conversei com o pai, não sei se convidei ele para a live, mas é muito importante a gente perguntar, porque às vezes a gente fala assim, estou entediada, porque assim, você está entediada pela criança, porque você não tem opção mais. Mas você já parou para perguntar se a criança tem opção? Então, assim, filho, o que você... E muita gente fala assim, mas às vezes fala coisas mirabolantes, que agora não dá para fazer. Quero ir pro clube, quero ir na praça brincar no parquinho, não deixar de isolamento, não pode. Então, assim, isso, sempre ter esse movimento de perguntar, mas tá, Carol, e aí, quando acontecer isso? Quando acontecer dos pais... das crianças responderem brincadeiras, coisas que não dá para fazer, independente se estiver em isolamento social ou não. A gente tem um movimento de falar assim, olha, filho, você sabe que agora não dá para fazer isso, vamos pensar em outra coisa? Aí você pergunta de novo, ele fala outra coisa que não deu. Filho, também vamos pensar em outra? Mas para isso não ficar maçante, uma coisa assim, nossa, terrível, tudo que eu falo não dá também, né? Quando você vê que isso está ficando maçante, independente isso você vai sentir, você e pai consegue sentir, né? Pai e mãe conseguem sentir isso. Redireciona. Então, assim, você teve lá 3 opções que a criança falou e não, né? Independente do número, às vezes tem gente que vai usar 5 e tá tudo bem. Tá tudo bem sentir aquilo. Então, redireciona. Nossa, filho, que tal a gente fazer uma bola de neve com farinha molhada? Sei lá, né? A gente tem que também ter essas imaginações. Se não tiver, fala coisas que... lembra de uma brincadeira de quando ele era bebê? Filho, sabia que quando você tinha 1 aninho, você adorava brincar de rolar o copo para um lado e para o outro? Vamos fazer isso? Olha que legal que o copo fica pronto. É uma Busca coisa na diferente. internet também, né, Carol? Hoje tem Sim. tantas coisas na internet que podem ajudar a gente. Eu não sei como vou brincar. Tem alguns, né? E tem o seu lá, o seu Instagram também, que pode ajudar a gente a ter ideias sobre como brincar com os nossos filhos. E até mesmo assim, a gente tentar buscar resgatar o máximo disso possível, nem que seja uma vez no dia, pergunta para a criança o que você gostaria de brincar. Às vezes ela vai falar coisas mirabolantes e às vezes você consegue redirecionar para uma forma. Ele está ali no nível 10 de mirabolante, você coloca no nível 5. Aí eu quero criar um robô de madeira. Não tem madeira, então vamos criar robô de reciclável. E por aí vai. Então, utilizar também dessa. E é isso que a gente traz muito dentro da recreação. Eu já vi que tem várias meninas aí da empresa participando, lindas recreadoras. E a gente. Então, qual que é o nosso maior valor dentro da empresa? Assim, é sentar com a criança e falar: o que você gosta de brincar? Muitos pais perguntam: o que vai ter na festa? Eu não sei, porque cada criança é de um jeito, né? Então, a gente tem que trazer muito essa importância do valor que a gente pode trazer para a criança. A questão dos jogos cooperativos e também relacionado ao perder, isso é muito comum, assim, o perder tá tudo bem. Quando a gente fala assim, perdeu, a criança perdeu no jogo, e aí, o que eu faço? Eu vou só falar para ele que perdeu, assim, faz parte, segue o jogo? Não é seguir o jogo, assim, a regra é esse, ponto final. Mas acolhe aquele sentimento. Assim como a Sheila falou, acolheu. Falou, filho, realmente é chato perder. Às vezes eu não gosto de perder, às vezes eu não importo, mas a gente vamos aprender? Vamos ver como a gente pode fazer? Vamos fazer um jogo que não vai ter um que ganha, um que perde, mas um que vai estar sempre ajudando o outro. E assim, se jogar na internet, talvez a gente pode perder um pouco de conteúdo assim que a gente pode estar falando aqui, mas a importância do jogo cooperativo, ok, a gente pode falar. Mas assim, como fazer, quais esses jogos? Se a gente jogar no Google, tem muito jogo cooperativo que dá para fazer assim, de 2. Às vezes com o pai ou com a mãe, ou com o pai, a mãe, o irmão. Então isso é muito importante, então vamos deixar isso muito claro, assim. A importância do jogo cooperativo é isso, vai ensinar tantas habilidades, assim como o ganhar, perder, assim como você brincar e falar o nome das cores dos objetos para criança de 2 anos que ainda está aprendendo as cores. Então tudo isso é muito importante para a criança, para que ela aprenda que ser cooperativo, a cooperação é muito importante. Então, assim, olha, a bola caiu do outro lado, por que só eu tenho que buscar? Então vamos buscar nós. Cada hora vai ser cada hora vai ser na hora, porque às vezes o buscar a bola pode me deixar numa posição ruim, porque às vezes quando eu voltar com a bola, eu posso estar numa posição que eu posso
estar desfavorável no jogo, né? Que seja uma queimada, principalmente queimada 2. Ah, joguei a bola pro outro, quando eu chegar ele já tá de cara ali para jogar a bola em mim. Então, assim, vamos tentar mostrar pro outro, olha, quando eu for buscar a bola, pode ser que eu não tenha esse benefício, né? E a gente pode falar de uma forma, depende da idade, então não convém o vocabulário aqui, mas depende da idade. Então, assim, olha, eu vou voltar com a bola, você me espera. Então, assim, você me esperou para eu voltar com a bola, você já tá me ajudando também. E eu vou te ajudar, não vou te queimar de cara. Quando eu voltar, vou esperar você voltar pro seu lugar. Ok, valendo, valendo. Pronto, até isso. Não é querer tirar vantagem. Ah, vou aproveitar que eu peguei a bola, vou chegar correndo e vou queimar ele e vou ganhar o jogo. Isso também é uma forma de cooperar no jogo. Né? É ajudar o outro de uma forma que a gente não está querendo tirar a vantagem daquele jogo específico. A Vi Fontes falou assim: perder nunca é legal, mas quando se entende o sentimento, tudo fica mais fácil. E dentro disso, eu queria trazer a ideia da gente convidar os nossos filhos a fazerem o melhor possível deles dentro do jogo, né? Ganhando ou Sim. perdendo, você faz o seu melhor possível. E depois a gente trazia as perguntas para eles, trazendo sempre o que e o como. Né? Então, ao invés da gente ficar, mas poxa, para de se sentir assim. Ou mesmo quando você acolhe, você diz, você tá chateado, mas tudo bem. Mas a gente trazia, mas o que você está sentindo? Entende? O que foi? Como foi para você participar desse jogo? A sua participação? O que ela diz de você? Porque é muito importante a gente entender que o tempo inteiro que os nossos filhos estão brincando, se relacionando, interagindo, eles estão tomando decisões sobre eles mesmos, né? Então, eu vou trazer um exemplo. Meu filho está aprendendo a andar de bicicleta. Em poucos dias, ele aprendeu a andar de bicicleta. Gente, é fantástico. Para quem aqui viveu essa experiência vai entender como é assim. É muito maravilhoso. E ele estava com as dificuldades do aprendizado em si, caindo e ficava muito bravo. E eu comecei a falar para ele, filho, você é capaz. Aí ele, na primeira vez que eu falei ele falou para mim, o que é capaz? Eu virei pra ele e falei, você consegue, filho. Aí ele, eu consigo. E aí ele continuou andando e eu continuei repetindo. Eu não utilizei outras frases de encorajamento. Eu utilizei e frisei essa frase pra ele, filho, você é capaz. E cada vez que ele caía e que ele ficava muito bravo porque tinha caído, eu abraçava ele e falava, você decide, você quer ir pra casa ou você quer continuar? E quando a pirraça também, gente, começou a ficar demais, eu falei com ele, filho, olha só, essa pirraça que você tá fazendo, essa gritaria toda, não tá legal pra mim, tá? Ficar com raiva você pode, ficar bravo você pode, ficar decepcionado com você mesmo você pode, mas gritaria no meio da rua, não. Então, você decide. Ou você vai continuar. Eu gosto muito da ferramenta ou você, sabe, o Carol? Eu acho que ela é muito útil, porque a gente traz a responsabilidade para a criança e a gente traz para a criança também o empoderamento dela poder decidir o que ela quer fazer com ela. Né? E dela viver as consequências também das escolhas dela. Então, para mim, é uma ferramenta muito bacana. Então, você vira para o seu filho e você diz, eu falei para o Pedro, ou você se levanta e vai andar de bicicleta, a mamãe está aqui contigo, ou a gente vai embora para casa. Mas você decide o que você vai querer fazer. E quando a gente entende que a decisão é do nosso filho, que a responsabilidade é dele, que eu não estou aqui para garantir toda a felicidade, resgatar ele daquele sofrimento, eu falo isso com um coração leve, realmente pronta a acolher ele dentro da decisão dele. Porque escolher ir para casa e depois ficar triste em casa, eu vou dizer, realmente foi uma decisão que é ruim mesmo, mas amanhã você tem a oportunidade de decidir outra coisa. Depende de você, né? Exatamente. Essa questão de estar sempre encorajando a criança. E é muito engraçado isso que você falou, dele falar, né? O que é capaz? Às vezes a gente tem é o que eu falei lá no início, às vezes a gente quer falar de uma forma que a criança vai entender. Então, eu vou falar assim, ai, bonitinho, fofinho, no diminutivo, não precisa. Eu tenho um exemplo, assim, a tia dessa minha prima até entrou aqui, que é a Priscila, ela entrou, não sei se ela ainda está, mas eu lembro que a minha priminha, quando ela tinha 3 aninhos, eu virava e falava assim pra ela, Clarinha, vamos brincar, pega lá isso há 3 anos atrás, 2, algum tempo atrás, eu falava, ainda não tinha estudado disciplina positiva, pega lá a sua neneca, ela,
Carol, não é neneca, é boneca. E aí eu fui entender, eu falei, gente, olha só, uma criança de 3 anos me ensinando como eu posso falar, e é muito importante de utilizar nosso vocabulário, a gente fica assim, vai entender? Vai entender sim. Esses dias eu sempre usei com a minha sobrinha assim, nossa, você deve estar orgulhosa que você conseguiu. Ela faz coisas assim, mirabolantes comigo, de subir, de fazer as coisas, e assim, é engraçado porque eu dou muito essa liberdade para ela fazer, né? Às vezes até dentro da segurança, claro, mas eu deixo sempre ela estar expondo isso. E aí, aí teve um dia que ela falou assim comigo, eu sempre falava isso com ela, ela falou assim pra mim, titia, mas o que é isso? Porque como é eu estar orgulhosa de mim? Aí eu expliquei pra ela o que era orgulhoso, que é você se sentir bem. Olha como eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Eu falei com ela, você tem que ficar feliz das coisas legais que você faz. Você não tem que fazer pro outro ficar feliz. Você ficou feliz, olha que legal, você ficou feliz. Então, vamos utilizar esse vocabulário. E como Vamos. essa autoavaliação é importante, né? Eles Sim, passarem a se autoavaliar, saberem realmente se amarem pelas sim, conquistas e também aprenderem a se acolher a eles mesmos dentro dos fracassos, né? Que vão é, acontecer naturalmente. E aqui é. a Fabi, ela também colocou assim: então é deixar no tempo da criança ela saber perder. Será que ainda durante a infância ela aprende a perder? Às vezes a gente tem assim uma ideia de que o nosso filho não vai aprender de jeito nenhum, que não vai passar, né? Mas as crianças vão aprender sim. Elas podem aprender. E aí, Fabi, tem uma coisa muito importante. Quanto mais acolhidas, aceitas as nossas crianças se sentirem, o vídeo da Carol deu uma paradinha aqui, eu vou esperar, daqui a pouco ela deve voltar. Mas quanto mais. Tá voltando aí. Quanto mais as nossas crianças se sentirem aceitas, se sentirem amadas, se sentirem importantes, mais elas vão ter condições de enfrentar e lidar com as situações. Quando elas Sim, entenderem que o valor dela não está em perder ou em ganhar, não. Entende? não. O valor dela não está nisso. Então, eu aceito você. A mensagem nossa é essa. Porque quando a criança ela está nessa frustração imensa, não dando conta dessa perda, foi porque ela entendeu que ela só se sente aceita se ela estiver em primeiro lugar, se ela for o melhor. Mas quando a gente traz a ideia para ela de que ela é aceita do jeito que ela é, ganhando, perdendo, fracassando, não fracassando, isso não é o importante. O importante é realmente a gente estar junto, a gente estar conectado, e aí a gente vai construir com os nossos filhos essa perda. Ele está tendo dificuldade de perder, como que a gente pode construir? E aí a gente pode construir, por exemplo, trazendo esses jogos que não tem vencedor e perdedor, que são os jogos cooperativos. A gente pode trazer dentro dos jogos que são competitivos, onde tem sim um ganhador e um perdedor. A gente Uhum, pode trazer a importante. ideia montar e construir as nossas próprias regras. Vamos aqui, filho, vem cá, vamos montar aqui quais são as nossas regras nesse jogo. Quais vão ser as nossas regras no. Qual é aquele jogo que eu adoro, gente? Aquele que. Ai, gente, hoje tá. Minha cabeça tá boa, não, você tá vendo, né? Mas assim, coloca aí, gente, um jogo aí que vocês gostam, que tem competição. A gente monta as nossas regras juntos, né? Ver quais são as regras. E aí você pode até trazer para o seu filho e falar para ele: olha aqui, quais são as regras, como você quer construir esse jogo aqui com a mamãe, de forma que fique legal para a gente jogar e perdendo ou ganhando, fique bom para nós dois. Entende? Sim, Então, assim, é o exatamente. seu filho que vai trazer as regras. E aí, É, de repente, é mais fácil dele aceitar quando ele perder. E quando ele perder e ainda assim tiver ruim, você pode acolher ele e falar: é ruim pra caramba perder mesmo, mas vamos tentar de novo? Você é capaz. Quem sabe você não traz o você é capaz? Você é capaz, você consegue. Vamos tentar de novo? Só consegue quem tenta, né? Não tem jeito de conseguir se você exatamente. não tentar. E tá tudo bem também, a gente tá ali para ser guia, né? Independente, a gente como educador, como pai, como mãe, mas a gente pode ser um guia. A gente fala isso muito aí na disciplina positiva, que é como se o rio tá aqui, a criança tá andando. Se a gente deixar ela solta, tipo, faz o que quiser, isso é permissividade. Se a gente pegar colocar na cabeça dela assim uma viseira, ela vai andar
e isso acaba sendo o autoritarismo, só faz o que eu mando, faz o que eu mando. Agora, dentro dessa abordagem, que é uma abordagem respeitosa, que cria conexão, o rio tá aqui, a criança tá andando, você tá ali, ó, opa, você pegou aqui, peraí, deixa eu te pegar, ui, ui, ui. Você tá ali, continua andando, vai andando, opa, opa, peraí. E foi o que aconteceu hoje no banho, porque eu gosto muito de tomar banho com minha sobrinha, e a gente já brinca, ela falou, titia, como que o nosso banho é divertido? Porque assim, a gente apaga a luz, para trabalhar essa questão do medo, que ela tem medo do escuro, assim, mesmo que comigo é engraçado, porque eu tenho medo do escuro. E aí eu tô quebrando isso aos poucos, com o tempo, ela foi vendo, eu fui falar, olha, a titia tem medo, mas a titia fica olhando assim, medo por quê, né? A gente olha pro escuro, não tem nada ali. Aí eu falo com ela, as nossas vistas acostumam com o escuro, olha só. Aí para uns 5 segundinhos, a gente começa a enxergar tudo naquele ambiente, e ela acha o máximo, que ela fala assim, as vistas, né? Porque eu comecei a usar esse vocabulário a falar as vistas. E aí hoje no banho ela falou comigo, ela já sabe que assim, é difícil eu fazer as coisas porque ela sabe que ela dá conta. Então ela quase nunca me pede as coisas, porque ela sabe, peraí, deixa eu tentar porque eu vou conseguir aqui. E aí ela sempre tenta pôr a toalha, eu ponho ela pendurada no box e tem um negocinho de gancho, ela gosta de colocar no gancho. Aí hoje ela foi pra colocar e não conseguia, ela pulava, não conseguia, pulava, não conseguia, pulava, não conseguia. Aí ela parou, que tinha bonito demais, que ela parou e ficou assim, pensando como eu vou colocar essa toalha, porque eu sei que se eu pedir pra minha tia, ela vai falar assim, você é capaz. E ela ficou pensando, pensando, e eu não tava com pressa, mesmo que tava quase já na hora da live, eu falei, não, tá tudo bem, tem tempo. Ela pensando, pensando, aí ela ia sair do banheiro, aí depois eu falei assim, olha só, aí eu fui pra dentro do box, tinha um rodo lá, eu falei assim, será que tem alguma coisa aqui perto que você consegue usar? Ela olhou, ela viu o rodo, ela, você me deu uma ideia, aí não falei mais nada, ela pôs a toalha lá, pendurou com coisa, ótimo. Então assim, a gente trabalha muito essa questão do raciocínio, da criança ser capaz de fazer tudo isso, né? E tem uma coisa importante aqui que a cadê? E é isso que a gente fala, né? Porque o acolhimento, ele é muito importante. Então, a Vi falou, no tempo certo, temos que nos colocar no lugar delas. Tudo bem a gente falar assim, olha, eu entendo, isso dói mesmo, dói em mim, eu sinto dor, eu choro. Chorar é feio? Não, tá tudo bem, você tá chorando, assim, tem uma dor por trás, né? O que eu falo muito com as meninas quando a gente vai trabalhar na recreação, a criança perdeu ali, chorou, às vezes, ou então ela caiu, machucou, não, não machucou não, passou, não, não passou. Se ela tá chorando, tem uma dor. Eu falo assim que às vezes a dor é no coração. Às vezes é porque o pai viajou a semana toda e final de semana o pai nem foi na festa ou tá na festa, ela quer curtir o pai. E assim, ela chorou porque tem outras coisas por trás. Então vamos acolher, né? Então o acolhimento, ele realmente é tudo. É muito importante isso. O momento é isso mesmo, criar conexão, mostrar para ela que ela tem valor, a importância dela no mundo com as pessoas ao seu redor. Isso é muito importante. O acolhimento, eu falo que é algo que me traz muita, né, por uma história de vida, assim, que eu não contei no inicinho, mas teve um certo período que eu acabei ficando sem um acolhimento ali, quando eu morei fora e tal, não morei aqui em BH, foi no Rio, né, nesse sotaque maravilhoso que eu amo quando eu converso com Sheila. E aí, quando eu vejo, assim, essa falta do acolhimento, é algo, assim, que foi poucos meses que eu não tive, em momentos que meu pai precisou de trabalhar, em momentos em que eu tive que ficar com a pessoa que cuidava da gente, mas eu não tinha um acolhimento, então, assim, aquilo me marcou muito. Então, assim, gente, não vamos deixar a criança largada, jogada, e tá tudo bem no seu momento. E eu falo muito isso, assim, tá tudo bem se nesse período de isolamento você não dá conta de dar atenção 100% para a criança. E assim, às vezes ela vai te demandar o tempo todo, mas informa para ela. Olha, agora eu não consigo, agora tô no telefone, mas a mamãe tá trabalhando. Olha, agora eu tô no computador, mas no fim de que você tô meio para criança e meio para o trabalho. Não faz isso, informa, que pode ter certeza que mesmo que ela chore, que ela acolha esse sentimento dela, redirecione, peça alguém para ficar, mas fala, olha, você pode desenhar aqui do meu lado, que é um lápis, que é que a criança adora, dá várias canetas para elas, porque não é algo comum, né? E dá uma folha e elas começam a desenhar, colorir. Outro dia minha sobrinha chegou aqui até com casca de uva, fazendo flor com a caneta, desenhando flor. Então, assim, tem uma variedade aí de coisas para fazer. Carol, só assim, né? Vou me atentar um pouquinho, o nosso horário está acabando. Então, assim, vou voltar um pouquinho num assunto e vou partir então para as considerações finais. Eu queria Sim. trazer sobre ainda esse mal perdedor, a nossa criança como mal perdedor, achando que tem que ganhar o tempo inteiro e muitas vezes colocando valor nisso. Só trazer aí uma atenção. Queria pedir para os pais realmente estarem atentos se essa criança não está assim, com medo de se envolver em riscos, né? Não só nos jogos, como em qualquer outras coisas também.
Isso é algo muito importante, porque se a criança ela não se coloca em risco em outras coisas, não quer tentar outras coisas para já não mostrar ali a sua imperfeição, não mostrar que ela não dá conta em alguma Então, coisa, é algo que também precisa ser olhado e ser cuidado. Por isso o brincar é tão importante, entende? Porque ele vai trazendo informações importantes para a gente sobre o desenvolvimento da nossa criança. Eu gostaria agora de finalizar, convidar vocês para participarem do projeto Entre Pais e Filhos. É um projeto que foi criado com muito amor, com muito carinho, como forma da gente realmente compreender quais são as necessidades básicas dos nossos filhos, as crenças que estão por trás dos comportamentos e como a gente pode construir a nossa relação baseada na consideração e no respeito com os nossos filhos, né? E acolher a eles. E a gente também, né? E é isso. Eu gostaria que vocês conhecessem e gostaria também que a Carol apresentasse o trabalho dela para a gente poder finalizar a nossa live. E desde já te agradecer, foi um prazer enorme, foi um bate-papo muito gostoso para mim. Agradecer a participação de todos, né, que estão aqui. Vocês também contribuíram muito, né, mais aprendizado aí para a gente hoje. E pode falar, Carol. Então, agradeço a participação de todo mundo. Vamos fazer mais esse bate-papo. Tem um assunto ali que, se der tempo, a gente pode voltar, senão é melhor ainda, porque igual quando a gente esquece coisa na casa do amigo, a gente tem motivo para voltar. Se não der, a gente volta e fala da birra aí, que foram uma pergunta que fizeram, mas de qualquer forma eu vou gravar quem é para chamar no particular e dar essa assistência mais de pertinho, tá? Se não der tempo, para também a gente não prolongar tanto. Eu venho convidar vocês aqui para conhecer o nosso Instagram. O canal do YouTube é um canal que eu comecei e eu morro de orgulho de vocês, meus amores. Tem tantas meninas da equipe aqui. Obrigada por tudo. Conhecer o nosso canal também no YouTube. É um canal que é novo. Ele tem deve ter no máximo aí 20 dias. Eu comecei com as dicas, hoje postei um vídeo de 20 minutos. Quem sabe me conhece como eu gosto de falar e como eu amo falar de tudo isso. Mas foi um vídeo que fala para essa faixa etária. Tem uma mãe que perguntou sobre a birra, parece que 1 ano e 10 meses. Dicas de brincadeiras para crianças de 11 meses até 2 anos. Foi a idade que eu dei aula. Então, assim, tem uma cartela, o vídeo... Gente, eu não gravei na câmera frontal. E eu fui falando, eu pus um projetor para mostrar as fotos dos meus alunos com o rostinho tampado. E eu fui falando. Quando eu parei o vídeo 20 minutos, eu falei, o que eu faço com isso? E meu editor tá estragado, o computador. Eu falei, vou postar. Aí postei assim, então vê ele picadinho. Então, tem vídeos lá no YouTube, vou alimentar mais, com mais frequência. Então, convido vocês para assinar o canal. Convido vocês também para conhecer um pouquinho, entrar na página do Carol Recreação, vocês vão ver do nosso projeto agora de quarentena. Qual que é o meu objetivo e a minha missão nesse mundo? É impactar a vida dessas crianças, do seu filho, da sua filha, através do amor, da conexão, do brincar. Então, nesse período, eu passei um tempo aí, a gente pensando o que fazer, ideias foram vindo, de como conseguir ajudar os pais nesse período de quarentena. Além dos vídeos e das dicas, assim, estou total à disposição. Pega o WhatsApp aí, chama, fala, pelo amor de Deus, o que eu faço com meu filho, o que eu faço nessa idade. Pode me colocar à disposição, estou me colocando à disposição desde que tudo isso começou e, né, desde antes também. Mas aqui eu quero deixar um parênteses para mostrar para vocês o kit que a gente fez de brinquedos antigos e com esse objetivo de criar uma conexão, né? Quem sempre fala do que é conexão, é olhar olho no olho, brinca de verdade, olha no olho do seu filho, oi filho, nossa, a mamãe gostou tanto dessa brincadeira, vamos criar outra brincadeira? E vamos, assim, expor. Então a gente tem uma realidade imensa de brincadeiras, de brinquedos, e eu quero deixar para vocês aqui o kit que a gente criou, que são o kit das brincadeiras antigas. Quem lembra disso? Gente, vocês acreditam que eu não sabia brincar disso? E aí é o peão de antigamente. E quando eu aprendi, eu falei, gente, isso é o máximo. Aquele peão que eu conheci só de rodar com o dedinho, assim, é muito fácil. E minha sobrinha tentou esses dias, o peão dela ficou assim, né? Ele rodou do lado oposto, mas deu certo e tá tudo bem, né? Não existe certo e errado pra isso. Então, os nossos kits, ele tem peão, tem bolinha de gude, tem carrinho de rolimã que não dá pra mostrar aqui, tem elástico de colocar na perna, tem vareta, tem
Vai e vem. Hoje eu li na embalagem vai e volta, agora eu tô confusa. Tem que chamar vai e volta. Na minha Vai e época era vai e vem. vem, vai que hoje é vai e volta, né? Deve ser hoje. A peteca, o ioiô. Então, assim, tem uma cartela de opções, tem no nosso Instagram. Então, assim, agradeço muito essa oportunidade de conseguir levar essa conexão. Por que que tudo isso me chama muita atenção? Quero deixar isso muito claro. Porque no momento em que você, pai e mãe, vai estar ali brincando com seu filho, parar para contar, olha, filho, sabe quando eu descia daquela rua, e eu falei isso na reportagem que apareceu no Rede TV no sábado, eu descia aqui daquela rua com carrinho de rolimã, eu arrancava o tampão do dedo, e assim, a criança às vezes fala assim, pai, o que é tampão do dedo? É o dedo, é cortar o dedo. Então, assim, são as histórias que vão criando essa conexão com as crianças também, são as histórias que conecta você com seu filho, ensina ele a brincar de peteca. Eu tenho visto momentos aqui assim da minha cunhada aprendendo, mostrando para minha sobrinha como pula corda, brincar de peteca, ela ficando uma nervosa porque ela não consegue fazer igual a gente adulto, então a gente mostra que ela ainda está aprendendo, que ela é criança. Então, assim, o telefone sem fio, gente, eu achei isso aqui o máximo, porque eu brincava, mas eu não lembrava que isso dava certo. Coloquei minha sobrinha lá no final do corredor e eu ouvia tudo, até fiz um videozinho, o som dela saindo aqui, assim, gente, isso é incrível. Então, mostra para eles o valor de tudo isso, e são brinquedos muito simples que têm um valor gigantesco pra gente, vai ativar a memória afetiva. Então, assim, a memória afetiva é o quê? É a sua memória, você vai brincar de uma forma muito mais leve, esse tumulto de emoções, né? A gente está falando de os pais estão, às vezes, nervosos, estressados, está tudo bem a gente ter esses sentimentos. Quando você para brincar, de um peão da sua época, quando você para fazer peteca, você reativa no seu cérebro lá a memória afetiva da sua infância, e isso é maravilhoso, porque vira um divertimento muito mais profundo no nosso coração. E é isso que eu quero, é sempre tocar o coração de vocês. Então, obrigada por tudo. Acolhimento e conexão sempre, sempre. Obrigada, Vi. Obrigada, Cacau e Fabi aí da equipe que eu vi que vocês estavam aqui o tempo todo com a gente. E é isso, obrigada a cada um. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Sheilinha, pelo convite. Eu falo que assim, a gente vai quebrando muitos paradigmas, assim, essas lives que são em dupla, eu amo, porque são pessoas maravilhosas que estão sempre comigo, que me fazem esses convites, e é isso, assim, obrigada por tudo, obrigada por tanto coraçãozinho subindo aqui, e vamos então voltar para falar sobre birra, mas eu vou chamar essa mamãe aí para dar um suporte para ela. Tá bom, eu também me coloco à disposição, gente. Muito obrigada a todos vocês, meus amigos, o pessoal do meu trabalho, minha família, né, que estão sempre prestigiando a gente. Muito obrigada pelo carinho. Eu espero que a nossa live de hoje, né, possa realmente vir a contribuir com a vida prática de vocês, né? O meu objetivo é sempre trazer algo prático, não algo teórico, né? Onde a gente vai aqui ficar falando da teoria, de como a criança sente, mas a gente não possa levar isso para a nossa vida e onde a gente possa realmente ver isso tudo acontecer na prática, né? É isso, obrigada aí a todos e quem sabe até a nossa próxima live. Tchau, Carol. Com certeza. Um E obrigada tchau também a a todos. todos. Obrigada. Obrigada a todos que vão assistir depois, né? Vai ficar salvo aí. Então, Verdade. vocês também contribuem com a gente, ouvindo, procure a gente se precisar de alguma dúvida por não estar presente aí ao vivo. E um beijo no coração, no seu e no de todo mundo. Tchau, tchau. Que pena, Raquel. Acabamos. Depois você assiste, vai ficar gravada. Um beijo. Tchau. Tchau.